Atenção para o top de 5 segundos. A partir de agora, a TV Portal Mix e a Terra do Sol FM passam a apresentar o programa Na Rota das Eleições. Oferecimento: Comac, Escola Sagrada Família, Gráfica Mais, Colégio Monteiro Lobato, Nearte Bolos e Tortas, Academia Espaço Corpus, Casa do Sol, Físio e Pilates, Frigorífico Coaraci, Tower Tech, Mac Peças, Fortiori, Niva Som, Buffet Coinonia, Plano Pax Coaraci e Portal Mix Banda Larga. Mais de 5.000 cidades. Mais de 120 milhões de eleitores em todo o país. Quase 500 mil de candidatos disputando o voto do povo. A eleição da era digital, das redes sociais e da interatividade. A cobertura completa na região você confere no www.portalmix.com.br. Muito boa tarde, Coaraci, boa tarde, ouvintes da Terra do Sol FM, também da TV Portal Mix. Nós estamos iniciando hoje o penúltimo Na Rota das Eleições. Já está dando saudade, porque é um bate-bola que a gente tem com os candidatos a prefeito, tivemos com os candidatos a vice-prefeito, mas hoje nós estamos recebendo, conforme sorteio realizado, o candidato Jadson Albano. Hoje, portanto, dia 13 de setembro, recebendo o candidato do 22. Mera coincidência aí de números, já que a eleição hoje gira em torno de números e de cores. Mas vamos às perguntas aos candidatos, lembrando a você, ouvinte, que as perguntas elas são idênticas, essas iniciais. Se sobrar tempo, durante a 1 hora de relógio, nós teremos as perguntas com temas livres. Vamos ao cronômetro, por favor. Agora sim, contando o tempo. Candidato, como é que o senhor analisa sua participação na disputa eleitoral até o presente momento? Boa tarde. Boa tarde a você, Rodrigo, Joabes, Pablo. Boa tarde a você que me recebe novamente em sua casa. Você que está almoçando, você que está em frente ao computador agora, em uma sala. Você que está em tantos ambientes que me permitiu ouvir. Eu sou muito grato a isso. Primeiro, muito obrigado. Eu estava com saudades também. E ficarei com saudades. Rodrigo, como eu analiso minha situação política atualmente, tem sido melhor do que eu imaginava. Eu estou muito à vontade, estou muito confortável. Isso me permite pensar, respirar e dar a resposta certa, da maneira certa. Da maneira como a população se sinta confortável em ter um candidato a prefeito que fala o que ele entende, que dá o carinho, dá a atenção, o abraço. Eu estou muito feliz do contato que eu tenho com o povo, que eu tenho tido com as pessoas, da maneira como o povo tem me recebido, tão carinhosamente. Eu vejo hoje que a maior carência do povo de Coaraci é de esperança, de atenção. Quando eu só vejo um candidato, primeiro jovem, que já causa uma diferença, e aquele candidato olha para ela nos olhos, e ela se sente confortável, sente que o candidato a prefeito é uma pessoa igual a ela. Isso tem me dado uma motivação ainda mais. Não estou cansando, estou cada vez mais firme. O cansaço não bateu em minha porta. Eu estou cada vez mais determinado. Eu caminho pelas ruas com os voluntários que caminham conosco. Enfrento chuva, enfrento sol. Não estou gripando. Porque a motivação que está me levando é uma direção, uma meta. Eu sei onde eu quero chegar. Essa campanha tem sido de uma forma extraordinária para mim. Eu tenho, cada vez que passo, tenho me descoberto como uma pessoa que nasceu para esse momento. Cada dia que passo eu tenho a certeza disso. Por isso sou muito tranquilo, muito calmo. E é essa calma que eu passo para aqueles que estão ao meu lado. Essa calma que eu passo quando bato na porta. E a pessoa abre a porta e eu entro naquela casa. Eu fico muito confortável, como se tivesse minha casa. Porque as pessoas me tratam assim. Essa campanha já é diferente. E a mudança já aconteceu. A maneira de fazer política já aconteceu. São novas mídias que a gente está trazendo. E causa espanto a todos isso. Porque a novidade que o mundo tanto precisa e tanto quer, chegou em Coaraci. Candidato, você possui 4 adversários que, assim como você, disputam as eleições de 2012. Neste momento, nós gostaríamos de pedir a você que escolha um desses outros candidatos e fundamente porque a população não deve votar nele de jeito nenhum.
Rodrigo, seria muito fácil manter diplomacia, mas eu não estou aqui para ser hipócrita. Eu, além de candidato, eu sou eleitor também. Eu sou Jadson Albano, meu número é 22. E o eleitor Jadson não votaria na atual candidata, professora Josefina Castro. Sou muito direto com isso, não tenho por que ficar rodeando as coisas. Não votaria por quê? Porque foi feita uma proposta à população, uma proposta de contato com o governo federal, governo do estado, com senadores, com deputados, e esse benefício não chegou a Coraci. Por esse motivo, eu não votaria nessa candidata. Respeito muito a pessoa, respeito muito a professora, mas como direito cidadão, na democracia de que eu vivo, eu me dou o direito de não votar, porque eu sou extremamente contrário a uma coisa que não está satisfazendo a população. Se eu visse que a população estivesse satisfeita, eu teria muita cautela, mas eu sinto hoje que o povo está muito satisfeito. Os serviços não foram prestados, a população de Coraci se sente desamparada, não, as casas populares não chegaram, a merenda escolar, de fato, não tem sido de qualidade, não tem sido de forma igualitária todos os dias letivos. Eu sinto que a educação de Coraci não está caminhando bem. Prova disso são os números do IDEB. Coraci hoje tem um IDEB que não chegou na média. Cidades ao nosso redor, como Itapitanga, Itajuípe, até mesmo Itacaré, conseguiram ficar acima da média do IDEB e Coraci não ficou nessa média. Então isso, na minha opinião, não credencia a atual gestora a que recebesse o meu voto caso fosse eleitor. Eu não estou aqui para ser hipócrita, eu estou aqui para ser diferente, encarar as perguntas de forma muito direta. Ficar rodeando muito não combina muito comigo. Essa proposta é minha, é de ser muito direto, sem ofender aqueles que se sentirem ofendidos agora. A democracia é essa, você expressar a sua opinião. Minha opinião é essa. Eu não votaria no 13. Bom, nós encerramos esse primeiro bloco, vamos a um rápido comercial, já a gente volta. Quer ficar por dentro do que acontece nas eleições 2012? Então acompanhe a cobertura oficial da TV Portal Mix e da Terra do Sol FM. Entrevistas, fotos, vídeos e o esperado debate no dia 25 de setembro. Eleições 2012 é no Portal Mix e na Terra do Sol FM. Eleições, hoje recebendo o candidato Jadson Albano. Vamos às perguntas temáticas aí, começando com Pablo hoje ou com Joabes? Hoje é Pablo, ontem foi Joabes. Vai lá. Começar de novo? Meu Deus. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Joabes. Boa tarde, candidato Jadson Albano. Boa tarde. O tema agora é comércio e economia. O município de Coraci possui uma economia diversificada, são vários estabelecimentos comerciais espalhados pelos bairros e principalmente no centro da cidade. Existe a reclamação de muitos empresários da falta de fiscalização por parte do poder público em relação aos ambulantes e comerciantes informais que visitam o município e saem pelas ruas vendendo vários tipos de produtos. Dizem que eles levam dinheiro que poderia circular em Coraci e eles levam esse dinheiro para fora da cidade. Qual o seu entendimento sobre a questão? O que pode ser feito nos próximos 4 anos para resolver este problema? Primeiro fato que deve ser analisado é identificarmos nosso verdadeiro problema. E eu penso que o nosso verdadeiro problema não são de fato os ambulantes. Eu penso que eles são consequências do nosso problema. O nosso real problema é que nós não protegemos o nosso comércio, nós não protegemos os trabalhadores de Coraci. Se nós os protegêssemos, se nós criássemos um ambiente em que o comércio de Coraci tivesse fortalecido, os ambulantes não teriam nem a que vender. Porque tem uma coisa muito importante que a gente deve considerar e sermos muito responsáveis com o que a gente fala. A gente vive num país democrático. Nós não podemos proibir uma pessoa de vir no município. O que nós devemos fazer, Joabes e Pablo e Rodrigo, é proteger o nosso comércio. Proteger o nosso comércio. O nosso principal problema em Coraci hoje é que nós não temos uma cultura espalhada pela população e pelo governo que o nosso comércio é responsável diretamente pelos empregos do município.
Então, se aquela dona de casa que compra um pano de prato daquele rapaz que está passando vendendo, ela tem que ter a consciência que aquele dinheiro pode estar sendo responsável por segurar ou não o filho dela em Quaraci. Por quê? Se todo cidadão quaraciense que está me ouvindo agora, se os senhores comprarem no comércio de Quaraci, os senhores estarão protegendo o futuro de seus filhos, que tanto nós cobramos. Tendo muitos ônibus para fora de Quaraci e tudo isso. O povo de Quaraci tem que ter consciência que nós também somos responsáveis para que o emprego fique em Quaraci. O primeiro passo é proteger o nosso comércio, priorizar o nosso comércio. Eu trago dados, uma nova visão. Por exemplo, visitando muitas pessoas, muitos locais, cheguei a uma indústria em Quaraci, indústria de cerâmica, do qual um grande empreendedor em Quaraci, que deve ser lembrado na história e que eu tive o prazer de conhecer, o senhor Zeca Branco, uma pessoa fantástica, empreendedor, que criou em Quaraci uma das maiores e com a tecnologia de ponta para a época, indústria de cerâmica. Até hoje essa fábrica existe. Hoje é dirigida por herdeiros, por senhor Itamar. Essa fábrica hoje mantém 40 empregos diretos. São trabalhadores que estão em Quaraci, que poderiam, se fossem desamparados, estar em outras cidades. Essas famílias, essas 40 famílias, sobrevivem de uma indústria local. A grande questão é, nós protegemos esses empregos? Quaraci hoje não compra um bloco ou um tijolo dessa indústria de cerâmica. Quaraci hoje compra cerâmica de Ibicaraí, um tijolo de qualidade ruim em relação ao de Quaraci. Então nossa proposta é identificarmos o problema. Eu, como candidato a prefeito e pretenso prefeito de Quaraci, terei essa observação, identificarmos o problema. O nosso problema hoje não são os trapicheiros, ou como chama os ambulantes. O nosso problema é criar um comércio tão forte, tão consciente, em que cada cidadão de Quaraci seja consciente de que se ele comprar no comércio local, ele estará mantendo um emprego em Quaraci. Porque muito, muito pior que os ambulantes, somos nós quaracienses que vamos comprar em Itabuna, por exemplo. Eu sempre tive isso em minha cabeça, por que comprar um tênis em Itabuna, se em Quaraci tem esse tênis e o dinheiro vai circular em Quaraci? Essa cultura de proteção do comércio que deve ser disseminada, antes de nós apontarmos o dedo para as pessoas e acharmos que o culpado serão aqueles ambulantes. Piores, às vezes, é quando a gente privilegia um supermercado em Itabuna, o Então, ou Bom Preço, porque é Itabuna, sendo que Quaraci tem mercados fantásticos, muito bons, em que o atendimento é excelente. Temos comerciantes em Quaraci que eles são extremamente carinhosos com a gente, atenciosos. Então o que nós fazemos? Vamos comprar em Itabuna. O primeiro passo para nós melhorarmos o nosso comércio e resolvermos nossos problemas durante os 4 anos e o futuro de Quaraci é criarmos uma população consciente de que ela é diretamente, assim como o governo, responsável para que os empregos sejam mantidos em Quaraci. Em relação aos ambulantes, fiscalização. Fiscalização que atenda aos critérios da justiça. Porque nós devemos respeitar a pessoa. Nós não podemos tratar as pessoas como culpados, ou então como vilões. Os vilões existem porque não criam a condição de que Quaraci esteja forte. Então é isso que eu penso. O primeiro passo é identificarmos os problemas, senão a gente vai começar a atingir os sintomas e aqueles problemas voltarão a acontecer de formas maiores e que nós, de fato, não podemos controlar. Então só uma ressalva. O comércio de Quaraci hoje precisa de uma proteção urgente. O governo de Quaraci tem que proteger o comércio. Por isso faz parte do meu plano de governo criar um modelo de proteção para o comércio de Quaraci. Eu vou lutar muito para que nenhuma casa comercial seja fechada em Quaraci. O que eu posso fazer para isso? Ser, de fato, primeiro responsável, é pagar salários em dia, pagar estagiários em dia, pagar os fornecedores de Quaraci também de forma respeitosa, como eu disse antes, vou dizer de novo. Os servidores do município de Quaraci não são respeitados. Não é admissível que você forneça o serviço à prefeitura e você tenha que esperar o pagamento. Volto a dizer isso, é inadmissível que um fornecedor de Quaraci seja pressionado porque ele fornece serviço e depois ele tem que implorar um pagamento. Isso eu não admito. Então o primeiro passo para protegermos o nosso comércio é criar uma cultura de valorização de cada casa comercial em Quaraci, em todos os bairros, em todas as localidades, do feirante ao lojista.
temos que criar um ambiente, uma cultura em Coaraci de proteção do comércio. Esse é o meu pensamento. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a Pablo. Boa tarde a candidato Jadson. Prazer recebê-lo mais uma vez de volta aqui no estúdio. Prazer, Joabes. Você é um cara muito legal, viu? Aí, programa Na Rota das Eleições. Nosso boa tarde também à comunidade quaraciense. Candidato Jadson, pergunta na área de educação. Dizem que Coaraci é uma cidade onde a classe dos professores recebe o menor salário da região. Sabe-se que os professores contribuem e muito para o desenvolvimento de uma nação, pois a educação transformou países como a Coreia do Sul, Japão e tantos outros, que focou seus esforços na área. Nos próximos 4 anos, o que pode ser feito para elevar a autoestima desses profissionais e propiciar melhores condições salariais? O primeiro passo, Joabes, é o diálogo, é a valorização. O Rodrigo está rindo, rapaz. Rapaz, desculpa interromper, mas Joabes vestiu a camisa pelo lamento. Aí você quebra a diplomacia de um programa que é pra ser gente, sério. Aí você quebra a diplomacia. Oh, me desculpa, o candidato Jadson, mas uma crise de riso tomou conta do estúdio aqui, porque Joabes chegou aqui reclamando da camisa. É como apertada. eu me sinto muito confortável aqui nesse... Eu tô diante de amigos aqui, né? Independente. Mas vá com sua resposta. Eu vou... Vamos lá, eu vou ver se eu lembro a resposta que... Então. Primeiro passo, mas antes de tudo é necessário que haja de fato a alegria. É necessário que vivemos e convivamos num ambiente satisfatório, que você se sinta confortável. Eu não vou criar aqui uma filosofia, ficar inventando paradigmas, inventando palavras, não. O professor tem que se sentir valorizado. Ô, Joabes, tenha paciência com essa camisa sua, pelo amor de Deus. O professor precisa se sentir confortável no ambiente em que ele trabalha. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu fui educado. As questões salariais têm que ser tratadas com a maior transparência possível. O professor tem que ser respeitado. E se você, de fato, não dá a atenção que ele merece, ele não vai... Como é que o professor vai poder desenvolver esse trabalho da maneira adequada? Porque eu tive a graça de ter os melhores professores que eu já conheci. Professores fantásticos. Professora Rita, tia Rita, como chamam, professora Clara e tantos outros professores que me ensinaram a questão mais fundamental da vida de um ser humano. Primordial. A educação é a base de tudo. E professores confortáveis. Hoje a gente vê, como eu falei antes, o IDEB de Itapitanga e o IDEB Itajuípe conseguiram satisfazer e superar o índice do MEC. Coaraci não conseguiu isso. Então, enquanto nós não enfrentarmos os nossos problemas e ficarmos criando subterfúgios e filosofias, tudo isso, nós estaremos maquiando um problema que existe na nossa cidade, a questão da valorização do professor. Assim como a valorização também dos agentes de saúde, de todos os funcionários relacionados à saúde, todos os setores do município. Primeiro passo, o profissional tem que se sentir confortável. O prefeito de Coaraci precisa dar atenção a todos os professores e funcionários do município. Coaraci hoje tem um plano de carreira defasado. Nossa preocupação, nossa meta é revitalizar, é reajustar esse plano de carreira no diálogo com os professores, um diálogo aberto, inclusive com... Rapaz, essa risada me destruiu um pouquinho. Mas, de fato, temos que ter um diálogo com os professores, com a classe, um diálogo aberto, transparente, coisa que não ocorre. Eu digo sempre, temos que saber respeitar as instituições. A presidenta Dilma Rousseff deu uma chance ímpar para todos os prefeitos do Brasil de levantarem a classe. A proposta de elevar o salário mínimo, o aumento percentual de 22,22%. Pasmem. Então, o que aconteceu com isso? As prefeituras que não estavam organizadas não conseguiram chegar nessa meta. Então, o que foi feito? Você teve a liberdade de mostrar. Se você mostrar que a prefeitura não tem condição, o governo vai e complementa isso. A prefeitura de Coaraci não tinha condição de dar esse aumento. Então, vamos lá. Mostra para a população e mostra para o governo federal que não tem condição, que o governo federal irá fazer a complementação para que chegue nesse aumento.
Isso foi fato, isso é em todas as mídias. O que o governo de Quaraci fez? Ofereceu 5% de aumento. Por muito labutar, os professores conseguiram 6% de aumento. Você dá 6% de aumento a uma classe e você ainda existe dessa classe? Temos que criar um ambiente saudável para esses professores e todos os funcionários de Quaraci. A educação de Quaraci será prioridade do nosso governo. Nós não vamos admitir erros. Os professores de Quaraci é uma classe muito sofrida. E é tanto que quando nós mais precisamos de apoio, geralmente são os professores que os pais se socorrem disso. Os professores de Quaraci cuidam dos nossos filhos e deixam os filhos deles em casa. Hoje eu sou pai, eu sei o que é isso. Você tem um filho. E essas mães, esses pais, fazem isso todos os dias. Eu digo sempre que o professor é mais importante que o prefeito. Porque ele é professor. E nós estamos sendo prefeitos. O professor é mais importante que o prefeito, que o vereador, que todos os profissionais. Porque é ele que nos forma. Então temos que dar em Quaraci prioridade ao professor. E é meta nossa ultrapassar o índice do IDEB. A nossa meta é que Quaraci tenha o maior IDEB da região. Para a nossa cidade ser referência. E não ser motivo de vergonha. Quando eu falar assim, eu moro em Quaraci, eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho que criar um ambiente para que todo estudante de Quaraci tenha a mesma sorte que nós estamos tendo. Candidato, saúde agora. Virou assunto de palanque o nome do remédio Captopril, que segundo relatos deveria ser encontrado facilmente nos postos de saúde, mas isso não aconteceria. Na sua gestão, nos próximos 4 anos, como é que será procedida a questão da distribuição de medicamentos e o que pode ser feito para não deixar faltar itens básicos e essenciais à nossa população? Rodrigo, tudo parte do princípio da organização e do planejamento. A partir de um levantamento feito pelos profissionais da área, que são pessoas altamente responsáveis, os remédios chegarão aos pacientes. O que temos que ter é uma preocupação na hora do planejamento, de quando a coisa começa a ser feita, de onde os problemas começam a ser evitados, quando você se planeja. Quando você começa a fazer a coisa sem se organizar, começa a acontecer as pequenas falhas. O Captopril não é de fato para estar nos postos de saúde. O Captopril é um remédio que é para estar nos hospitais. E falta esse remédio nos hospitais. Se não faltasse, a população não reclamava. A culpa da população não saber se é do posto de saúde no hospital, não é do povo saber disso, não. O povo tem que ter acesso ao remédio. O remédio que substitui o Captopril é o Inalopril. Esse remédio é para estar nos postos de saúde. Agora, são situações que ocorrem. É como eu gosto sempre de ressaltar. Na saúde, essencialmente na saúde, não pode haver erros. Porque um erro na saúde pode provocar a morte de alguém. Não pode ter erros. A pessoa já está com problemas emocionais, de saúde, ainda se comete um erro, você está agravando aquele quadro. Não só em relação ao Captopril, mas também em relação aos remédios. Remédios como o dexametasona. Porque quando a gente é político, quando nós somos candidatos, nós devemos muitas coisas. A população vem até nós e fala, já esse medicamento é tão barato e está faltando. O município devia me proteger, eu não estou me sentindo seguro. Esse remédio é remédio que é usado para quem tem câncer. Esse remédio não está sendo distribuído pelo município de Quaraci. Então, o Captopril, o Inalopril, essas questões, é tudo de organização. A população tem que sentir-se segura. Segura quando for no hospital, nos postos de saúde. Para isso temos que criar um ambiente. Tudo passa pela questão da administração. E temos que ser firmes nisso. Para a saúde não cabe erros, não pode haver erros. E aqueles profissionais são altamente capacitados. Altamente capacitados, conscientes das leis, dos seus direitos. Eles sabem a maneira certa de ser feita a coisa. Basta perguntar, dialogar. A humildade é peça fundamental do nosso governo. Você perguntar às pessoas que já são da área. Quando você perde essa humildade, você perde muita coisa. O diálogo previne muitas doenças. A conversa previne muitas doenças. E a atitude de você proteger essa população, que remédios simples
gente não pode dar o luxo de errar. Quando você começa a questão dos exames demorar, isso é uma coisa constante, isso demorar 3 meses para conseguir um exame, isso ser normal, não pode ser normal isso. Isso não pode ser tratado com normalidade, isso não é normal. Então, para não me alongar muito e dar direito ao que você gosta dessas perguntas, é basicamente isso. Bom, a questão agora é sobre segurança. Quais os projetos do candidato em relação à Guarda Civil Municipal, que hoje tem um efetivo pequeno, diante de tantos problemas como a falta de conservação dos prédios públicos, de praças e jardins, quando deveria ali haver um guarda para minimizar os danos causados pela população? Reclama-se, inclusive, muito sobre o trânsito de bicicleta no calçadão, onde poderia haver uma fiscalização mais constante. Como o senhor vê essa questão? Obrigado ou senhorita, né? Obrigado pelo senhor. O Pablo quer me envelhecer de alguma maneira aqui nesse programa hoje. Pelo menos não estou vestindo camisa ao avesso. A questão é séria. Hoje nós temos em Coaraci 33 guardas municipais. Essa é a nossa realidade. Se essas pessoas tiverem condições de trabalho e estiverem capacitadas, essas pessoas responderão às exigências. Nós exigimos demais das pessoas, não criamos um ambiente para que ele possa desenvolver seu trabalho. Vou repetir, temos 33 guardas municipais. Esses guardas têm um sindicato, tem de onde essas pessoas estarem mais capacitadas, apenas do diálogo, de conversar com essas pessoas. A população de Coaraci tem um potencial imenso. O que eu, como prefeito, tenho que fazer? Tentar pegar esse potencial em benefício da comunidade, desenvolvê-los e não segurá-los. O Coaraci não pode andar com o freio de mão puxado, não. Um diálogo com esses guardas municipais que estão passando 3 anos e meio com falta de diálogo e de atitude do poder público. Temos um projeto de parceria com esses guardas municipais, de capacitação desses guardas municipais. A um custo baixo, nós poderemos ter pessoas profissionais do Rio de Janeiro, de Salvador, de Itabuna, que venham para Coaraci e ajudem a capacitar esses profissionais, a melhorar a qualidade do serviço. Aí você vai ver que esses poucos não são tão poucos, e esses poucos bem capacitados vão se multiplicar. A questão da segurança passa pela educação. Nós temos que educar nossas crianças, para que elas entendam que o calçadão ou qualquer outro ambiente público deve ser respeitado. Quando a população entende isso, você previne problemas futuros. Volto a dizer, é muito fácil apontar erros, apontar culpados. O que é mais difícil é criar condições de desenvolvimento, criar um ambiente para que a pessoa possa desenvolver o seu trabalho. E a questão essencial é isso, a humildade de perguntar. Nós poderemos ter guardas municipais mais bem equipados. Por exemplo, eu escutei de alguns deles a questão de se ter um canil municipal, em que esses guardas municipais tenham um cachorro do lado, para que eles possam passar mais segurança à população e que possam também sentir-se mais seguros. E que de fato, que alguma situação de emergência aconteça, o contraventor vai ter um receio maior. Eu achei a ideia fantástica, uma ideia simples e barata. Tem recurso para isso, basta você perguntar, escutar e ter atitude. Candidato, limpeza... Sou eu? Ah, então vá, Jobs, vá. Pergunta na área de limpeza pública. Na área de limpeza pública, candidato Jadson Albano. É uma cena um tanto questionada pela população, mas o lixo urbano de Coaraci, na atualidade, é coletado em um caminhão que segue pelas ruas com tampas de geladeiras quebradas, servindo de grade lateral. Dada a precariedade do lixo, muitas vezes sai caindo pelas ruas. O último caminhão coletor de lixo de Coaraci foi adquirido na década de 70 pelo ex-prefeito Antônio Lima de Oliveira. Este caminhão já não existe mais, pois não resistiu ao tempo. E a população quer saber, a partir de 1º de janeiro de 2013, como será a coleta de lixo em Coaraci? Vai haver um caminhão novo comprado? Deverá ser feito locação ou existe outra solução? Existe outra solução. Nós temos que começar a olhar para o lado. Uma atitude inteligente você olhar para o lado. Outras cidades que tenham achado soluções para os seus problemas. Por exemplo, em Salvador existe a Limpurb. O que é isso?
houve problema, os gestores analisaram o problema e procuraram solução. A Limpurb foi uma solução para isso. Uma solução que eu proponho a Quaraci é que se crie uma autarquia com CNPJ próprio, particular. A partir disso, você adquirir um veículo. Em vez de você pagar aluguel, até escutando outros candidatos também, a gente absorve algumas ideias. Não é vergonha nenhuma, nenhum tipo de vergonha você escutar o outro também. Você pode desenvolver ideias a partir disso. Não é vergonha nenhuma. Não tenho esse tipo de vergonha em mim. Cria-se uma autarquia, Joabes, um CNPJ próprio, e a prefeitura funciona como um avalista para aquilo. A prefeitura primeiro tem que estar ciente dos problemas e tem que ter atitude para resolvê-los. Nós não podemos conviver com essa situação. Primeiro, aquelas pessoas que estão nos carros de lixo também são pais de família, também são cidadãos quaracienses, estão altamente expostas. O nosso problema às vezes é quando o lixo cai no chão. E aquelas pessoas que estão lá em cima no carro do lixo, tendo contato com diariamente aquele lixo, estando exposta a vários tipos de doenças, como já tem ocorrido por itens básicos. A gente reclama de caminhão, mas por vezes falta luva para aquelas pessoas. Tudo parte do princípio de você identificar o problema e procurar soluções para os problemas, porque nós não temos obrigação de conviver com isso não. No nosso programa de governo tem uma proposta de uma usina de reciclagem em Quaraci. Para isso temos que estar organizados, uma população consciente que separe seu lixo e saber que aquela separação vai gerar empregos em Quaraci. O lixo é problemas para muitos. O lixo, na minha opinião, é solução para os nossos problemas. Visitando Inema, eu não precisei ir na Coreia do Sul, eu fui em Inema, pertinho. E lá eu vi que havia um ambiente que gerava emprego para 6 pessoas, porque aqui naquele distrito as pessoas separavam o lixo úmido do lixo seco. Apenas este gesto gerou emprego para 6 pessoas, só esse gesto, simples. Se Quaraci tiver um prefeito que propõe à população uma mudança de conduta a respeito de um problema que nós teremos soluções para vários problemas, inclusive para o desemprego. Inema gerou 6 empregos. Inema é um lugar pequeno. Imagina Quaraci. O lixo é visto hoje por razão financeira. O lixo não é problema, é solução. Inema é muito limpo lá. Eu fiquei maravilhado quando vi um distrito tão pequeno, tão próximo a Quaraci, e tão limpo. Porque a pessoa sabia que lixo era dinheiro. Então não vou jogar dinheiro fora. Nós temos que começar a disseminar essa cultura em Quaraci, de que cada cidadão é responsável pela sua cidade. Não é só o prefeito não. O prefeito é responsável pelas suas atitudes. Mas a população também tem que ser responsável. Ela tem que se sentir responsável por Quaraci. As crianças na escola têm que aprender que ela, mesmo pequenininha, quando ela joga o lixo no chão, aquele lixo pode entupir um bueiro e causar vários problemas. Porque o povo de Quaraci, Joabes, é um povo com um potencial extraordinário. O nosso povo de Quaraci é muito inteligente e muito, corajoso, firme das coisas. Eu me orgulho muito do povo de Quaraci. Mais uma proposta. Nós temos um distrito. Aliás, a Ruinha dos Três Braços. A categoria de distrito não se enquadra a Ruinha dos Três Braços, é um povoado ainda. Mas tem um potencial turístico muito grande. Passa um rio por dentro do distrito, do povoado, perdão. Mas aquele rio tem água contaminada, porque aquela água passa pelo lixão. Se nós conseguíssemos proteger essa água que passa pelo lixão, nós poderíamos ter um potencial turístico em um povoado. Aquele povoado ali pode ser melhor aproveitado. Tem água que passa por dentro do povoado, tem um campo de futebol, é um lugar bonito. Só precisa de um gesto, um primeiro passo, e as coisas começarão a acontecer em Quaraci. O nosso povo sentirá a diferença. O nosso povo será um povo mais feliz. É essa a nossa principal proposta, um povo mais feliz. Candidato, Quaraci não possui na estrutura administrativa a defesa civil que pode ser útil em casos de prevenção, socorro, assistência e recuperação de danos à sociedade. Recentemente, nós tivemos em nossa cidade de Quaraci um incêndio que poderia ter se tornado na maior tragédia da história de Quaraci, pois o fogo poderia ter se espalhado por um quarteirão por inteiro. Diante do problema, foram cidadãos que com os poucos recursos conseguiram segurar o fogo. Como os bombeiros estão a mais de 40 quilômetros e têm que atender Itabuna e outras cidades, gostaríamos de firmar com o candidato o compromisso de que, sendo eleito, em 6 meses providencie para o município de Quaraci
a instalação de uma brigada contra incêndio dotada de caminhão-pipa ou reboque para uso em caso de necessidade como esta. O senhor se compromete e o que pensa sobre esse assunto? O senhor não, você. No caso, tudo bem. vá, Xano. Você se compromete? Eu sou extremamente responsável com o que eu falo. Responsável. Primeiro, eu não estou na prefeitura de Quaraci, mas o que eu tenho consciência é que o prefeito tem que tomar atitudes firmes às vezes. Porque às vezes é necessário que problemas aconteçam para nós identificarmos que nós estamos altamente vulneráveis. E nós percebemos também que a nossa população tem um caráter extremamente bonito. Nós esquecemos as diferenças para poder ajudar uma pessoa, uma família. Naquele momento ali, as pessoas esqueceram de suas bandeiras, esqueceram de seus partidos para ajudar, se exporam ao máximo para poder ajudar aquela família. Eu vi com isso que o povo de Quaraci é extremamente solidário. Mas nós não podemos conviver com essa situação de vulnerabilidade. Temos várias propostas viáveis. Se o Quaraci tomar consciência dos seus problemas e procurar soluções, e o prefeito tiver atitude das coisas, nós poderemos se sentir mais seguros. Temos várias propostas, além do que você me passou aqui, do carro-pipa, do reboque, não é isso? Temos propostas também de hidrantes no município, bem localizados no município, para que de fato nós não tenhamos que esperar que venha de ninguém de Itabuna, que venha. Mas nós não temos tempo hábil para isso, o fogo passa muito rápido, como nós percebemos. Então, os hidrantes bem colocados no município pode ser uma resposta para esse problema. A questão do reboque, eu penso que o município tem condição de adquirir um reboque, não é coisa de outro mundo. Então, se for o caso de me comprometer, eu me comprometo com o município de Quaraci, que nós estaremos proporcionando uma cidade mais segura para o cidadão quaraciense. Então, reitero também, mais uma coisa. Existem soluções simples e mais visível. Por exemplo, os extintores de incêndio do município de Quaraci estão todos revisados. Existem extintores de incêndio de Quaraci em todas as escolas para proteger os nossos alunos. Eu até gostaria de indicar que fossem de fato revisados os extintores de incêndio de Quaraci hoje, se eles estão no prazo de validade, tudo certinho, para que nós não tenhamos que ter outro incidente como esse para identificarmos os nossos problemas. Me comprometo, Rodrigo, em ser prefeito de atitude. Quando o caso desse acontecer em Quaraci, o prefeito tem que tomar atitudes imediatas, porque o povo já tem um potencial muito grande. Basta que o gestor do município tome consciência disso e distribua essa alegria pelo povo de Quaraci. A questão da segurança é o que eu proponho ao povo de Quaraci. Candidato Jadson, infraestrutura. A pavimentação do centro da cidade e de boas ruas e parte das ruas de Quaraci encontra-se em péssimo estado. As ondulações, buracos, desgaste no asfalto do centro têm causado transtornos aos motociclistas, aos pedestres. E o que o senhor pretende fazer em relação a este problema? Nós não podemos aceitar viver da maneira que nós vivemos hoje. O centro de Quaraci está extremamente desgastado. Como os senhores já percebem, a falta de iniciativa. Nós vemos o problema muito grande e nós não damos o primeiro passo para resolvê-los. Isso que mais incomoda o cidadão quaraciense. É a falta de atitude de um governo que não dá nem o primeiro passo para isso. Existe o Ministério da Cidade, existe DERBA, existe também o Porto Sul, que já foi feita uma audiência pública, que vai ser instalado em nossa região. Então nós temos a quem cobrar, nós temos os caminhos para isso. O que nós temos que ter em Quaraci, como volto a dizer, é atitude firme das coisas. Tem soluções para as coisas, desde quando tenha técnicos responsáveis e um secretariado, uma equipe de qualidade, as soluções começarão a aparecer. Porque dinheiro existe, viu? Botar a culpa tudo em falta de dinheiro é discurso de incompetência. Temos que pagar os nossos débitos, mas temos que também ter atenção com o eleitor quaraciense, com o cidadão quaraciense. Soluções, por exemplo, como retirar o paralelepípedo, depois recolocá-lo de forma que fique um alinhamento melhor, para protegermos nossos bairros, nossas avenidas, como é tão reclamado na Avenida Tapitanga e tantas outras ruas, que as ondulações estão todas muito
que atrapalham de fato o transporte dos carros, que quebram muitos carros com isso. Uma atitude de você recolocar aquele paralelepípedo, porque já está ali o paralelepípedo, a prefeitura tem a mão de obra para isso. Agora o que falta é a atitude das coisas. Vamos buscar soluções, vamos no Ministério das Cidades, vamos no DERBA, vamos buscar parcerias, porque nós não podemos fazer é ficarmos de braços cruzados admirando o problema. Isso não. Bom, nós estamos encerrando esse bloco, nós vamos a um oferecimento já. A gente retorna aí com mais 2 perguntas que já são pré-formuladas. Nós temos 22 minutos, a gente espera que a gente tenha 22 minutos. Nós esperamos que tenhamos aí um tempo livre para as perguntas de temas livres. Vamos aos oferecimentos. Eleições 2012 no Portal Mix e na Terra do Sol FM. Um oferecimento: Frigorífico Coaraci, higiene e qualidade em primeiro lugar. Portiori Confecções, o mundo da moda acontece aqui. Plano Pax Coaraci, a segurança que você precisa. Tower Tech, agora credenciada Itautec. Comac, uma grande razão para construir. Mac Peças, compre também no cartão BNDES em 48 vezes. Escola Sagrada Família, porque educação é sagrada. Fisiopilates, fisioterapia, pilates, RPG e estética. Gráfica Mais, dê mais cores à sua imaginação que nós cuidamos da impressão. Colégio Monteiro Lobato, o projeto de uma vida inteira começa aqui. Academia Espaço Corpus, espaço exclusivo ao público feminino. Nearte Bolos e Tortas, tortas e bolos confeitados e sua foto em papel arroz. Casa do Sol Materiais para Construção, construindo seu sonho. Buffet Economia, aniversários, casamentos e recepções. Nivason, fazendo a sua festa. Portal Mix Banda Larga, planos de 1 mega a partir de R$ 49,90. Bom, nós estamos de volta com Na Rota das Eleições, hoje recebendo o candidato Jadson Albano. Agora nós temos 21 minutos para esse terceiro bloco para a gente fazer o fechamento desse programa de hoje. Candidato, quais são suas 5 principais metas a serem alcançadas nos 6 primeiros meses de governo? Primeira meta: educação. Primeira meta de respeito a essa área tão importante para Coaraci. Primeiro, nós precisamos reconquistar os alunos. Nós temos que ter esse trabalho, irmos até os alunos e reconvidá-los para as escolas. Eu senti falta disso, esse governo, do professor ir atrás dos alunos, convidá-los, porque para que aconteça um desenvolvimento da educação é necessário ter alunos para isso. Nós temos que buscar esses alunos de novo, reencontrá-los, reconvidá-los e falar a eles o seguinte: vocês são muito importantes para nós, porque, senhores, o recurso passa pela quantidade de alunos. Recurso de merenda, para a qualidade de merenda, tudo isso passa pelos alunos. Questão de verba, aumento de verba, a questão de uma maior tranquilidade para que possa desenvolver um plano de carreira, passa tudo pela quantidade de alunos. Então, nosso primeiro objetivo será esse: pegar os professores e reconvidá-los para reuniões, para debates, em que nós precisamos conversar e termos esse objetivo: ir buscar alunos. Vamos às casas dos pais, nós vamos nas roças, na zona rural, e dar um ambiente para que os alunos sintam-se confortáveis nas escolas. Esse é o primeiro passo do nosso governo. Segundo passo, e também emergencial, é a saúde. Nós temos que reestruturar a saúde de Coaraci, dar uma atenção maior ao hospital de Coaraci, às unidades básicas de saúde, para resolvermos problemas imediatos e urgentes e emergentes. Terceiro passo diz respeito ao emprego de Coaraci. O povo de Coaraci precisa sentir que esse novo governo tem a preocupação de proteger o comércio de Coaraci. Aquelas 40 famílias que vivem hoje através da cerâmica precisam sentir-se confortáveis, que esse governo se preocupa com o nosso emprego. Irei trabalhar muito para que aqueles 40 se tornem 80 pessoas e criar em Coaraci um ambiente para que possam vir mais indústrias para Coaraci. Nós precisamos dialogar com o comércio e será um diálogo constante com instituições como o CDL, com toda a sociedade. Eu serei um governo extremamente humilde em perguntar em que podemos melhorar. A população será ouvida. A quarta atitude diz respeito à transparência, e que também essa poderia ser até a primeira. Existe um site
existirá um site do nosso governo que responda à lei da informação. Isso é obrigação do governo, dispor à população essas informações para que o povo esteja consciente de onde está sendo empregado o seu dinheiro. Isso é obrigação do governo, obrigação. De fato, eu não sei se está acontecendo isso hoje, mas no nosso governo a transparência será um item essencial. Esse é um dos pontos essenciais, uma das nossas metas. E o quinto passo diz respeito à segurança. Eu preciso que o povo de Quaraci sinta-se seguro em seu bairro, no centro, no comércio. Temos que criar um ambiente para isso. Temos que reclamar com o senhor governador Jacques Wagner a respeito dos votos que nós demos a ele e que o povo de Quaraci está carente de uma delegacia, senhor governador. Precisamos reestruturar a guarda municipal. Precisamos dar um maior apoio para a polícia, para as polícias especializadas. Então essas são as nossas 5 metas mais emergenciais. E temos um prazo para realizar. E o povo de Quaraci precisa sentir-se seguro em sua cidade. A nossa meta é essa. Que o povo de Quaraci sinta-se seguro em sua cidade. Na educação, na saúde, na geração de emprego, na transparência e na segurança. Agora eu gostaria de colocar mais um adendo aí. Pois não. O prefeito de Quaraci vai ser um prefeito que escuta a população. Porque eu não sou um prefeito salvador da pátria. Eu sou um colaborador, um guerreiro que vai lutar todos os dias para que minha cidade seja uma cidade soberana e que não se curve às cidades ao redor, que não se curve essencialmente à corrupção. Essas são as nossas metas. Bom, vamos agora a um rápido bate-bola. Cada tópico ou item o senhor deve conceituar com uma palavra ou curtas palavras. Quaraci. Quaraci é minha princesa. Política. Renovação. Educação. É a base. Saúde. Essencial. Segurança. Tudo. Cultura. Cultura é o que dá sabor às coisas. É o que dá identidade. Eu falei, era uma palavra só, né? Mas eu empolguei aqui já. Você já deu risada, então eu vou quebrar os protocolos. Quebre o protocolo. A cultura é a identidade do povo. Esporte. Esporte é a vida. Esporte é vida. Justiça. Imparcial. Eleição. Oportunidade única. Milton Cerqueira. Um sonhador. Josefina Castro. Décio Tosta. Jadson Albano. Um servo de Deus. Chico Bala. Um poeta. Janjão. História. Bom, aqui nós encerramos as perguntas delineadas inicialmente. Lembrando aqui as pessoas que estão no Facebook fazendo comentários e acerca, não só na entrevista de hoje, mas nas outras, que a gente não, por regulamento, a gente não deve intervir durante a resposta do candidato sobre nenhum aspecto, porque a nossa missão aqui é deixar a palavra do candidato ecoar até os ouvidos de cada um de vocês. Então não cabe a nós estar intervindo ou questionando alguma questão nas respostas. É importante que a gente fale isso, já era para ter comentado em outras circunstâncias. Vamos agora às perguntas de temas livres. Nós temos Pablo e Joabes estão formulando aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta. Candidato, você sinta-se à vontade para responder essa pergunta. Mas desde o dia do registro da sua candidatura, que as pessoas comentam e falam sobre esse questionamento. O senhor declarou R$1 milhão no seu patrimônio pessoal no registro de sua candidatura. A população de Quaraci quer saber como você explica isso, essa questão dessa declaração de R$1 milhão do seu patrimônio. A grande questão, estou pagando um preço por trazer essa renovação na política. O maior escândalo seria esconder patrimônio. O que eu estou mostrando para Quaraci é que eu estou sendo um político diferente. Eu estou mostrando a todos vocês abertamente o meu patrimônio. O patrimônio é esse. Nada mais, nada menos que isso. Uma conduta também do meu vice-prefeito, o pastor Reginaldo, da sua íntegra, mostrou para a população, para que todos vejam o que nós temos. Nós não temos nada a esconder. Escândalo maior é esconder patrimônio público. Rodrigo, a vida da gente, você tem que aprender a lidar com situações. Existe financiamento. Já que é por expor, eu não tenho o que esconder. Muito do meu patrimônio é custo de financiamentos. Os bancos financiam. Uma coisa legal. Você paga um financiamento, você pode adquirir outro financiamento. E muito do meu patrimônio é a custa também disso. Eu não sou uma pessoa que gosta de gastar, eu não gasto as coisas.
Eu estou consciente das coisas. Nunca gostei de ficar gastando nada. E eu aprendi isso. Trabalho, você tem que ter também consciência do seu patrimônio e responsabilidade. Porque eu tenho um filho, eu tenho também uma sobrinha, e eles vão herdar esse patrimônio, se eu for responsável por isso. Então é isso, população de Coraci que se pergunta tanto. Eu estou pagando o preço por ser transparente. Eu poderia fazer aquela velha política de esconder as coisas. Eu quis mostrar à população, quis ser alvo de crítica, porque eu vim, senhoras e senhores, para abalar essa estrutura política tão defasada. Uma estrutura política que só gera corrupção. Entendeu, senhoras e senhores? Eu expus a minha vida aos senhores, a crítica, tudo isso. É isso, Rodrigo. O meu patrimônio está declarado no imposto de renda. Os senhores fiquem à vontade para analisá-lo pelo site do TSE. Não tenho o que esconder. Candidato Jadson, nós fazemos parte de um município onde já se predominou durante muitas décadas a monocultura cacaueira, que conseguiu atender a muita gente da nossa cidade, da nossa região. Nossa população era bem superior à que se tem hoje, por conta justamente desse momento de auge da tal agricultura. No exato instante, diante de tantas dificuldades, e observando que muitos produtos agrícolas entram em Coraci, vindo de outros municípios, no caso de Itabuna, no caso de Poções, e tantas outras cidades que podem estar tendo também aqui os distribuidores e os vendedores. No entanto, diante até de maiores necessidades, nós podemos estar perguntando ao candidato: existe por parte do candidato Jadson Albano alguma proposta, um projeto que possa estar direcionando a poder capacitar ainda melhor os nossos produtores, para que possa estar produzindo com maior qualidade? Da mesma forma, existiria também interesse em trazer alguma instituição financeira que pudesse estar abrindo a linha de crédito para aumentar a possibilidade de renda dos nossos produtores? Jobs, eu penso que precisamos fortalecer as associações. Temos que entender que sozinhos nós não vamos muito longe. Nós temos que procurar nos fortalecer as associações rurais, como tantos em Coraci que hoje precisam de uma assistência maior. Precisamos criar o sindicato dos feirantes, criar um ambiente para que aquelas pessoas possam vender os seus produtos de uma forma mais igualitária, para que o cliente vá para aquela, por exemplo, uma feira e sinta-se confortável naquele ambiente, um ambiente limpo. Precisamos criar um ambiente para isso. Temos que entender o processo. Aí é necessário uma equipe de qualidade. Eu não trabalho com grupos. Eu acho que grupo é um termo muito defasado. O grupo se restringe. Restringe ao grupo e o derredor sofre consequência disso. Eu falo em equipe. Uma equipe de qualidade que é cobrada. Um secretário de Agricultura que tenha condição de trabalho e que seja exigido, que entenda os nossos problemas e busque soluções para isso. Nós vamos procurar, sim, parcerias. Nós vamos procurar fortalecer as associações já existentes, os sindicatos já existentes, porque é o seguinte, como você falou antes, nós temos condições de benefícios, temos de onde adquirir recursos. Porque municípios como Poções, como você falou, têm terras iguais a nós. É claro que cada localidade tem sua especificidade. Então nós temos que entender como é nossa cultura de Coraci. Termos técnicos que entendam o que Coraci deve produzir mais e melhor. Coraci tem que prosperar. A fase do cacau foi o nosso auge. Temos que respeitar também todos os produtores de cacau, porque eventualmente ainda são as pessoas que mais trazem benefícios para Coraci. Precisamos dar apoio a essas pessoas e temos que fomentar a agricultura familiar, dar um apoio maior a essas pessoas. Nosso governo vai ser pautado muito em perguntar: em que o senhor, produtor rural, em que eu posso lhe ajudar para que o senhor possa produzir mais e melhor, dentro das peculiaridades do município de Coraci, dentro de nossas exigências, em que eu posso te ajudar? É na estrada? Por exemplo, as pessoas da região da Lagoa têm uma estrada muito ruim para chegar até Coraci. Eles escoam como o seu produto, se o município não se preocupa em criar um ambiente para que as pessoas possam produzir mais e melhor. Tem vários fatores e vários fatos que você perguntando à pessoa,
as soluções aparecem. Agora, para isso, tem que ter atitude das coisas. E é isso que eu quero que o povo entenda em Quaraci. Que Jadson Albano é um prefeito firme. Apesar dos meus 29 anos, eu sou muito consciente de onde Quaraci pode ir. E eu entendo que Quaraci pode ir muito longe. Nós podemos ser soberanos. O produtor rural pode crescer. E vai crescer. Candidato Jadson, a pergunta agora é ligada aos estudantes que concluem o ensino médio em Quaraci e precisam fazer o seu curso, o seu cursinho pré-vestibular, e só tem duas opções, né, em Quaraci, que um é o Universidade para Todos e o outro é o cursinho ali da Sagrada Família, que me parece que é pago uma quantia irrisória, mas é pago. E existe também alunos que não têm condição de pagar. No seu governo existirá um mecanismo que também possa auxiliar aos estudantes fazer um cursinho pré-vestibular? Eu penso muito em aproveitar as nossas melhores qualidades. Nós temos em Quaraci um potencial de estudantes muito grande. Nós somos a cidade que mais aprova nos vestibulares. E um povo muito valente e corajoso, que mesmo sem ter condições, um ambiente, uma cidade que propicia isso, as pessoas vencem. Nosso governo irá se preocupar muito em criar condições para que os jovens de Quaraci possam avançar. Criar cursos técnicos em nossa cidade. Cursos técnicos remunerados. Isso depende muito de atitude. Podemos sim, podemos aproveitar. E vamos aproveitar os nossos estudantes que já vão nos ônibus. Nós temos que respeitá-los. Inicialmente, temos que respeitar os universitários de Quaraci. Porque dentro daqueles ônibus estão uma das nossas maiores joias. Pessoas que vão para Itabuna, para Ilhéus se especializarem, para estudarem. Temos que cuidar dessas pessoas. Antes até de nos preocuparmos com quem está chegando, temos que se preocupar com quem já está ali, naqueles ônibus. Mas iremos sim aumentar a quantidade de vagas para cursinhos. Vamos procurar parcerias com as que já existem. Vamos oferecer a mão para que Quaraci possa alavancar nossa cidade e que tenhamos um futuro próspero em Quaraci. Bom, acho que só dá tempo para mais uma pergunta de tema livre. Candidato, você bem direto. Qual será a participação do ex-prefeito Gima, seu pai, no seu governo? Nenhuma. Volto a repetir isso e até espero que as pessoas entendam. As pessoas da oposição, os indecisos, os que estão conosco. A época de Gima acabou em Quaraci. Gima hoje entrou para a história de Quaraci. Assim como eu falei antes de Janjão. Janjão entrou para a história de Quaraci. Por isso que eu respeito muito. Gima contribuiu muito. Cometeu erros e teve acertos. Assim como todos os prefeitos que já passaram. O que eu tenho que fazer como prefeito é ter a sensibilidade de ver aonde foram os acertos e aonde foram os erros. Assim como também a própria Josefina Castro também cometeu erros, também teve acertos. O que eu tenho que entender é que Quaraci precisa evoluir. Quaraci não pode mais olhar para trás. Nós não podemos ficar uma bandeira no passado e ficar presos ali. O que eu estou propondo para o povo de Quaraci é uma liberdade de olharmos para frente. Quaraci precisa olhar para frente. Felizmente ou infelizmente, a época de Gima em Quaraci acabou. Então eu gostaria até de botar, de minha parte, um ponto final nisso. Gima é meu pai, o respeito muito, mas politicamente agora surge um novo nome. Jadson Albano. Me permita aqui, Rodrigo, é porque no Facebook, quando você citou Josefina Castro, Décio Tosta, o pessoal ficou falando Jadson Gima. Com isso, então, você reafirma que claro. Jadson é Jadson e Gima é Gima. Sim, a resposta é muito simples. Eu falo em forma de governar, né? Claro. E quando você afirmou que claro. Josefina é Décio, então no seu governo também não será Gima é Jadson. Uma coisa que eu digo sempre, se você tem uma conduta firme, você não abre espaço para que ninguém mande seu lugar. Eu, Jadson prefeito, sou muito firme como eu penso. E nas reuniões onde eu participo, no convívio com as pessoas, eu sou muito claro com o que eu penso, com o que eu falo. Eu não abro brechas para que ninguém venha em meu local e dê ideias em meu nome. Sou muito claro. Quando eu penso uma coisa, eu passo. É isso que eu penso. E a equipe tem que ser pautada diante da minha conduta. A minha conduta é esta. Eu não pareço com Gima. Respeito muito meu pai.
mas eu tenho minha própria conduta. Eu sou muito claro com o que eu falo e com o que eu faço. A minha conduta fala por mim. Essa é a minha resposta. Bom, o candidato tem 4 minutos para suas considerações finais. Gostaria de convidar todos hoje para o dia 13, o 22, na feirinha. Estão todos convidados para fazermos a maior passeata da história de Quaraci. Preparem-se todos. Gostaria, antes até do debate, que nós todos, que nós possamos estar unidos, levantando uma só ideologia, uma só bandeira em Quaraci, da paz. Que nós possamos atravessar as bandeiras de cores e possamos entender, povo de Quaraci, que a política acaba dia 7 de outubro. E dia 7 de outubro em diante, teremos uma só bandeira, a bandeira de Quaraci. Então eu peço muita paz para as pessoas. Tenham muita consciência dos seus atos e da repercussão deles. Tenham muita calma e muita responsabilidade. No dia 7 de outubro, eu conto com cada cidadão quaraciense. Porque de você depende o futuro de nossa cidade. Olhe para frente, tenha coragem, não tenha medo, tenha esperança. É isso que Quaraci precisa. Quaraci precisa de renovação. Pegarmos essa política que está aí hoje, colocarmos um pouco de lado e olharmos para frente. Um novo perfil de prefeito, um novo perfil de conduta, firme, porém humilde. Um governo que escuta as pessoas, que dá atenção, que abraça o cidadão. Um governo que proteja o comércio, que proteja os empregos que já existem em Quaraci. Gostaria de convidar todos hoje, 7h30 da noite, no bairro da Feirinha, para o nosso comício. Convidar todos para a nossa passeata. E peçamos que sejamos o mais consciente possível do nosso voto. O voto é uma chance única que os senhores e as senhoras têm de valorizarem o seu futuro. Pensem quando estiverem diante da urna, naquele jovem de 29 anos. Que a única coisa que falou é que Quaraci pode e deve crescer. Eu não alimento maldades, não alimento raiva. A minha conduta é muito clara, de paz. Eu sou um servo de Deus, essencialmente isso. Estou aqui para escrever meu nome na história de Quaraci e já estou fazendo isso. Gostaria de agradecer a todos os senhoras e senhores que pararam para me escutar. Gostaria de agradecer a Rodrigo, a Joabes, a Pablo, a Léo do Tempo, as pessoas que me acompanham, a cada voluntário que me acompanha, em cada caminhada. Eu sou muito feliz por vocês estarem ao meu lado. Eu sou reflexo de vocês. Cada abraço que eu sinto, cada carinho que vocês têm tido comigo é reflexo de minha conduta. Nas minhas palavras, nos pronunciamentos, eu olho para cada pessoa e sinto a necessidade de uma palavra firme, de uma segurança. É isso que eu proponho aos senhores e senhoras, um governo novo em Quaraci, uma proposta nova e arrojada. No mais é isso, Rodrigo. No mais é agradecer pelo carinho que eu tenho tido. E é uma pessoa muito especial para mim que faz aniversário hoje. Um abraço para a Anne, que está me escutando, meu bem. Obrigado pelo carinho. Bom, nós agradecemos aí ao candidato Jadson Albano por ter se comportado tranquilamente durante a entrevista, inclusive respeitando o tempo. Nós estamos encerrando na rota das eleições de hoje, dizendo que nós voltaremos amanhã com o candidato Janjão. Antes de encerrar a agenda do candidato, além do comício de hoje, tem mais o que essa semana? Sábado nós estaremos no Beira Rio e domingo nós estaremos no Maria Gabriela. Pronto, então tá aí a agenda do candidato Jadson Albano para que a comunidade possa saber as atividades aí dos candidatos. Nós estamos encerrando na rota das eleições, a gente volta amanhã, como eu falei. O que foi, candidato? Hoje nós passaremos pelas ruas com nossa carreata, porque o dia nosso... hoje é o dia do sorteio, hoje é o dia de vocês fazerem... no dia 13, o dia do 22. Tudo bem. Então vamos encerrando na rota das eleições. Se Deus permitir, nós estaremos de volta amanhã às 12h30.